Buongiorno! Vamos conversar sobre um assunto que já falei muito sobre ele, mas na verdade foi só uma introdução, é sobre o sistema patriarcal. Expliquei então que o sistema patriarcal, no seu desenvolvimento, produz, infelizmente, o que nós chamamos de feminicídio. Além disso, produz também a disfunção da estrutura familiar, com todos os problemas de toxicidade, de ingerência, de conflito de geração que acontece lá no interior de uma estrutura familiar. O sistema patriarcal, na realidade, é um sistema que funciona desde o início da humanidade. As primeiras células, vamos dizer assim, familiar, já estavam estruturadas e baseadas sobre o sistema patriarcal. Em particular, no Mediterrâneo, toda a civilização que encontramos ali, no redor do Mediterrâneo, que seja no Médio Oriente, no Egito, no Iraque, no Irã, a Pérsia, a Turquia, enfim, na Itália, o Império Romano, os gregos antes, os egípcios antes, os sumerianos, Babilônia, Síria, enfim, tudo isso é baseado sobre uma estrutura familiar, baseado sobre o sistema patriarcal. O sistema patriarcal é baseado unicamente sobre a força física, ou que seja, o domínio, a superioridade do homem sobre a mulher vem, infelizmente, da diferença da força física, sem entender a grande complementaridade que deve ter entre uma mulher e um homem. Essa diferença foi provocada a partir do sustento familiar, ou que seja, nos tempos anciãos, vamos dizer assim, o homem sai de casa para sustentar a família, vai à caça para trazer em casa o sustento para a família. A mulher fica em casa para cuidar não somente dos filhos, mas para gerenciar a economia e também organizar administrativamente toda a estrutura, vamos dizer assim, patrimonial da família, e também com a essência, podemos dizer, da ideologia, dos cuidados, do afeto, da reciprocidade, enfim, de todos os laços familiar que deve existir uma família. Esses conceitos hoje encontramos muito tranquilamente no interior de uma estrutura familiar, e também, se vamos fazer um estudo um pouco mais profundo, antropológico, podemos dizer que o homem, com a força física, podemos usar a palavra com a sexualidade forte, ele vai ser mais usado, extrovertido, na verdade vai se lançar como um aventureiro, e a mulher com uma sexualidade interiorizada vai ser mais aquela parte que vai gerenciar a família, que vai cuidar dos filhos, e que vai também sempre ser a pessoa no núcleo familiar que vai dar um equilíbrio no interior da casa.
infelizmente o que acontece, o que aconteceu, que isso, predominância do homem, com a força física, com o poder, vamos dizer, do poder, o poder padecea, vai colocar em cima da mulher, e a mulher, no decorrer da história, vai se transformar em um objeto sexual só que vai servir para a reprodução, a fim de poder transmitir o patrimônio do homem sobre o filho, em particular o primogênito. Isso mais ou menos, muito rapidamente, o sistema patriarcal. Evidentemente, podemos encontrar tudo isso também se fazemos leitura bem cuidadosa da Bíblia. Mas, como sempre falo com meus estudantes, não é porque você está lendo a Bíblia que você pode interpretá-la de uma forma literária. Precisa penetrar a Bíblia, compreender como ela se estrutura, como ela se desenvolve, a fim de compreender todos os parâmetros para compreender isso, a família bíblica. A Bíblia é o livro da família. O início, capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis, fala simplesmente da família. Capítulo 3, capítulo 4, fala simplesmente da família. Os 4 primeiros capítulos, sabemos que a narrativa, a criação do mundo, o pecado, Caim e Abel, aquela luta intrafamiliar, mas na realidade ali encontramos a comunicação no interior da família. Porque como funciona uma família? Uma família funciona só comunicando, só conversando, só escutando, só construindo com a fala. E nesses capítulos, o que deixamos do lado quando estudamos a Bíblia, na verdade é a parte mais importante. O texto, a narrativa da criação, da queda, do conflito entre os irmãos, é só uma narrativa, uma ilustração para nos explicar o fundamento, o conceito familiar. E ali nós perdemos contato com a realidade e entramos em um desenvolvimento de narrativa a fim de corroborar a um sistema patriarcal que depois, com certeza, vai se desenvolver na Bíblia. Mas Deus vai continuar, apesar do pecado, vai continuar a revelação progressiva e vai permitir o que está acontecendo a fim de chegar a um processo de reconciliação perfeita em Cristo Jesus. É isso movimento que devemos compreender para compreender todo aquele texto de Abraão, do sistema patriarcal, com o Abraão, com Jacó, com José, com Isaac também, para entender toda aquela fala que também o apóstolo Paulo vai falar depois durante as suas viagens missionárias. Devemos entender o contexto, a cultura e como a Bíblia se revela, a fim que nós podemos penetrar e descobrir as maravilhas bíblicas que contém. Hoje somos muito superficial, mas muito superficial. Na verdade, só fazemos comentário bíblico, mas não fazemos mais estudo, não fazemos mais ensino. Há muito tempo perdemos contato com a pregação cristocêntrica. Infelizmente, estamos perdendo muito contato.
a sociedade bíblica não é uma sociedade patriarcal, é uma sociedade de graça, é uma sociedade de amor, é uma sociedade de comunhão. A Bíblia, para compreendê-la, devemos, sim, estudá-la, meditá-la, devemos passar muito tempo. Mas o fenômeno bíblico, na realidade, desenvolver com a utilização dos textos bíblicos, desenvolver, podemos dizer, infelizmente, uma estrutura patriarcal. Tem um movimento que foi feito na história da humanidade, que provocou a civilização, que eu chamo de civilização, decristianização e movimento zumbi com agora o niilismo. Ainda está acabando a minha bateria, mas vou continuar com vocês. E essa parte de cristianização, decristianização, movimento zumbi e niilismo, vou explicar em um outro vídeo, a fim de não focar, concentrar tudo aqui. Hoje, por exemplo, na Europa, no Ocidente, passamos tudo isso, o cristianismo, cristianização, decristianização, movimento zumbi. Hoje estamos em um fenômeno de niilismo. O Brasil, chegamos na parte final de decristianização e de movimento zumbi. Isso vai ser para a próxima vez. Deus te abençoe, como sempre. Se tem comentário, faz o comentário, faz publicidade, compartilha, se inscreve no canal. Enfim, beijo a todos, Deus te abençoe.